A Igreja Adventista enfrenta diversas crises. E desde o seu início, ela enfrentou crises. Crises com respeito à sua identidade, crises de liderança, crises doutrinárias, crises que muitas vezes sucederam outras crises. Crises que, na verdade, retomaram problemas do passado. Talvez a maior crise que a Igreja enfrente hoje seja relacionada à pós-modernidade. Nós estamos diante de um novo período da história humana. E se você quer entender um pouquinho mais as mudanças desse período, há diversos vídeos no canal onde eu falo sobre a pós-modernidade em si, as mudanças que ela acarretou e o tipo de igrejas que têm procurado trazer propostas diferentes dentro desse novo período. É claro que um dos assuntos que entra em consideração quando a gente fala de adaptação à pós-modernidade são as propostas apresentadas por aquele conjunto de igrejas conhecidos como igrejas emergentes. Essa foi a minha tese de mestrado, eu pesquisei sobre isso. E também há uma série de vídeos aqui no canal onde eu falo da história desse movimento, do seu pensamento e as implicações de adotar os programas e metodologias propostas por eles para a Igreja Adventista. Como isso afetaria a própria identidade do remanescente. Eu me lembro que no simpósio de teologia da divisão sul-americana, no ano de 2015, eu perguntei para um dos expoentes a respeito da sua opinião sobre a igreja emergente. E ele disse ali, de forma pública, que nós não devemos criticar esse tipo de movimento, porque, afinal, eles estariam alcançando pessoas que nós não conseguimos alcançar. E, de fato, há segmentos da igreja que apoiam essas mudanças e que acham que nós deveríamos adotar um pouco dessa metodologia, pensando em abrir o nosso leque. Quando a gente olha isso, esse tipo de manifestação, ela só põe em relevo que existem divisões teológicas. Existem pensamentos diferentes. Porque hoje nós enfrentamos no mundo, de uma forma geral, uma igreja com mentalidade dividida. E eu também já falei um pouquinho aqui sobre polarização teológica e como nós temos hoje adventistas progressistas, adventistas históricos, adventistas conhecidos como mainstream, adventistas também que são meramente evangélicos. Essas são algumas divisões propostas. Há outras, e você vai encontrar material no canal falando sobre isso. O fato é que no cerne de tudo isso, nós temos uma igreja que enfrenta essa questão de como praticar de verdade o princípio sola escritura. Talvez esse seja um dos maiores problemas que a igreja enfrenta mundialmente. Como, de fato, praticar esse sola escritura. Eu já expliquei aqui diversas vezes que quando a gente fala de sola escritura, a gente está dizendo que, acima de tudo, é a autoridade da Bíblia, se deve prevalecer. Mas, se eu permito que a cultura, que a experiência, que modelos exógenos de outros lugares sejam adotados, então não estou consultando o princípio sola escritura. Não é mais a autoridade das escrituras. E é muito difícil viver de forma coerente em todos os aspectos com esse princípio. Porque todos nós somos seres humanos falhos, tendo uma compreensão limitada. Por isso que a igreja ora por esses temas difíceis, complicados. Existem especialistas se debruçando sobre eles. Existem líderes preocupados em, de fato, procurar respostas bíblicas a essas questões atuais. Então, quando a gente fala de problemas da igreja, eu estou aqui sempre pensando em problemas que são mais profundos do que os problemas que a maioria das pessoas acabam percebendo, que muitas vezes estão mais relacionados à sua igreja local. Problemas de relacionamentos, problemas de liderança, problemas, às vezes até, que representam respingos desses problemas maiores, como, por exemplo, guerra de liturgia. Talvez a igreja tenha esses problemas porque falta haver uma reflexão generalizada a respeito do que realmente a Bíblia diz sobre a forma como se deve adorar a Deus. Eu sei que existe uma tese de doutorado muito interessante que propõe uma adoração a partir da metodologia do santuário, a partir
da nossa compreensão bíblica do ministério de Cristo no santuário celestial. E quando a gente encara essa questão, faz muito sentido. Eu já fiz um vídeo também comentando esse aspecto de forma assim, bem sucinta, preliminar, mas sem dúvida alguma, falta a gente fazer esse tipo de reflexão. Na maioria dos momentos, nós acabamos sendo muito pragmáticos, ou seja, aquilo que funciona, aquilo que agrada a todos, aquilo que às vezes já é recomendado pelas instâncias superiores, pela organização, acaba sendo adotado sem muita reflexão. Então, esses problemas, esses conflitos das igrejas locais, eles são apenas a ponta do iceberg, são apenas a superfície. Existem problemas mais profundos que a igreja está enfrentando. E, de uma forma muito prática, como é que a gente pode resolver esse problema? Será que a igreja vai, de fato, ser engolida por esses problemas? Será que vai haver uma separação e pessoas com mentalidades diferentes criando movimentos? Bom, isso sempre houve, de certa maneira. Pessoas saindo do adventismo para outras igrejas, ou até mesmo para formar seus ministérios próprios, ou até mesmo não assumindo propriamente uma igreja, mas eu lembro aqui do caso de Desmond Ford. Existe aqui um vídeo sobre a teologia dele, os problemas que ela trouxe para a igreja. E quando eu penso em Desmond Ford, ele não saiu da igreja, embora tenha perdido o seu credencial, e somente posteriormente tenha pedido a remoção do hall de membros, ele próprio, para poder então lecionar num seminário evangélico. Mas, quando eu penso em Desmond Ford, ele manteve um ministério paralelo com opiniões próprias, contrárias à margem da igreja, durante muito tempo, embora continuasse como membro. Então você tem isso também. Pessoas que acabam, ainda mais com a facilidade da internet, pessoas que acabam não tendo suas próprias opiniões, que não são as opiniões da igreja, que acabam mais dividindo do que somando. O fato é que todos esses fatores, toda essa conjuntura de coisas, todas essas divisões, elas nos devem fazer perguntar: será que a igreja vai sobreviver a esse período? Se você olhar para as circunstâncias atuais, é desanimador. Parece que alguns problemas nunca vão ser resolvidos. Algumas crises, elas parecem perdurar por muito tempo. E especialmente essa questão da divisão teológica é muito forte. Não é por decreto administrativo que isso vai sumir. Não é por simples imposição que as pessoas vão mudar de ideias e vão deixar de pregar aquilo que elas acreditam. Há pessoas apaixonadamente defendendo coisas que são contrárias à mensagem do Adventismo e que fazem parte ou de professores de teologia, ou de grandes pregadores, ou de líderes. Isso é uma questão muito sensível. Mas, quando a gente entende o papel profético dessa igreja e o fato de que Deus está à frente desse movimento, foi Ele que suscitou esse movimento, e Ele também promete o reavivamento, a gente não precisa ficar preocupado com os rumos que a igreja está tomando. É evidente que a gente pode, cada um na sua esfera de influência, fazer o melhor e buscar o reavivamento prometido, a promessa de Deus, a fim de termos uma melhor compreensão do nosso papel como igreja e atuarmos nesse mundo como representantes verdadeiros de Cristo. Esse é um desafio para cada um de nós. E se fizermos isso, já vamos estar dando uma contribuição muito grande, muito relevante. Ao mesmo tempo, a gente sabe que Deus vai levantar também líderes, pessoas cristãs, pessoas com o coração voltado para fazer a coisa certa. E isso vai ser usado por Deus para fazer a diferença. Então, eu não tenho dúvida de que o futuro da igreja ele está bem guardado, a igreja não vai naufragar, embora sim ela enfrente esses desafios nesse momento, embora a gente tenha, de fato, muitas questões. E eu acho que, pelo menos no nível individual, nós podemos fazer 3 coisas. A primeira delas é dar mais atenção à Bíblia nos nossos cultos, na nossa vida devocional, no nosso culto familiar, em todas as esferas, usar a Bíblia com mais poder. A gente tem tido uma experiência muito interessante, que partiu da minha esposa, na verdade. Ela tem lido a Bíblia com as crianças
Porque na lição do Escola Sabatina existe a história que é contada através da própria lição. E a gente usa bastante lição. Mas, além da lição, a gente também tem usado a Bíblia. Lido a Bíblia para as crianças. E é impressionante como isso vai marcando a compreensão delas. Nós temos 2 meninas e é impressionante como a Bíblia vai sendo memorizada, os detalhes vão sendo aprendidos, como elas vão absorvendo a história da Bíblia. E o poder que isso tem. Devemos usar mais a Bíblia, acreditar mais nela, buscar ler mais, de uma forma renovada. Não ler apenas pensando nos estudos bíblicos, na dúvida que as pessoas têm, mas ler para realmente extrair da Bíblia o que ela quer nos dizer. Essa é a primeira coisa que a gente pode fazer. A segunda coisa que a gente pode fazer é uma oração pela busca do Espírito Santo. Eu tenho observado já há alguns anos que, quando a gente fala de Espírito Santo, talvez seja o meio da Trindade menos mencionado. Você pode ver nas orações que são feitas em público. Geralmente não se menciona o Espírito Santo. Nos sermões se fala pouco sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo parece ser um parente distante para a igreja. Quase como aquele tio que a gente vê em poucas reuniões de família. Nós deveríamos ser mais íntimos do Espírito Santo, mais parceiros dele, buscar mais a presença e o poder que ele é capaz de dar à igreja. E uma terceira coisa que a gente pode fazer é se envolver no crescimento espiritual uns dos outros, formar uma rede de fortalecimento, de apoio mútuo, de busca para que não só eu cresça na compreensão, mas que o meu irmão também cresça. Afinal, todos nós, como eu já mencionei, temos pontos cegos. E se cada um dividir as suas forças, aquilo que compreende melhor, com outra pessoa, isso vai fazer uma diferença tremenda. A gente tem que valorizar o que as pessoas têm de melhor. E por isso que a igreja é um plano de Deus. Porque na igreja nós temos uma proposta de restauração do homem, mas também uma proposta de crescimento em comunidade. Comunidade não é apenas para se reunir em 4 paredes alguns dias no final de semana. Tem que ser uma comunidade verdadeira, uma comunidade de apoio, uma comunidade de crescimento espiritual. Quando isso acontece, a gente sente que, de fato, a igreja avança. Membros novos sendo encorajados, membros velhos continuam sendo fortalecidos, há crescimento mútuo espiritual. De fato, no livro de Efésios fala a gente, no capítulo 4, que quando a igreja está reunida e cada um está desempenhando o seu dom espiritual, está exercendo o seu ministério, isso favorece o crescimento de todos. Há uma ideia ali de que nós podemos chegar à maturidade apenas nesse tipo de ambiente, onde todos os ministérios e dons espirituais estão exercidos. Eu acho bonito isso. Acho que crescimento espiritual não é uma coisa apenas para você buscar como pessoa. Talvez o crescimento profissional, as habilidades, mas crescimento espiritual. É plano de Deus que ele aconteça também por influência e no contexto da comunidade. Então, quando a gente fala em igreja adventista, ela não vai naufragar, ela não vai ser destruída, ela não vai ser engolida por essa época. Os críticos podem pensar assim, podem defender que a igreja é Babilônia. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Mas a verdade é que Deus tem planos para essa igreja. E eu fico muito feliz e esperançoso de poder fazer parte desse movimento que Deus despertou. A igreja não é apenas adventista, para mim, não é apenas uma placa, uma denominação, mas é um movimento profético de Deus. É o movimento do destino, como diria Fromm. Eu posso discordar de muitas coisas de Fromm, mas essa expressão eu acho bem peculiar e importante. E a igreja adventista é isso. É uma igreja para esse tempo, uma mensagem, e Deus está cuidando dela. Esse é o conteúdo desse vídeo. Agradeço você por estar aqui assistindo. Há outros vídeos mais recentes, eu fiz referências a alguns deles que estavam, de certa maneira, relacionados a esse conteúdo aqui desse vídeo. Mas há muitos outros vídeos e conteúdos que você pode acompanhar aqui no canal. Especialmente, olhe o nosso material mais recente e veja também as nossas playlists. Que Deus abençoe você.